Qual a relação do álcool e transtorno de ansiedade? Quando a gente fala do álcool e transtorno de ansiedade, o que a gente poderia encontrar aí é que o álcool pode funcionar como um comportamento de segurança, né, que a pessoa tem para tentar abaixar a sua ansiedade. Então, vamos supor, uma pessoa com ansiedade social, ela vai lá, para ela conseguir ter o comportamento de se conversar com as pessoas e tal, ela pode fazer o uso do álcool, né? Então ela pode fazer o uso do álcool para aquilo tranquilizar ela, aí aquilo vai tranquilizar ela, e aí, nossa, então bacana, então deu certo, né? Então deu certo. Ou, vamos supor, ela sente muita ansiedade com alguma coisa, qualquer coisa seja, que nem o que a gente está vivendo agora, né? Essa ideia do vírus e tal. Então, se isso me traz muita ansiedade, deixa eu beber para esquecer, né? Coisas nesse sentido, não conseguir lidar com o sofrimento, basicamente, aí bebe para tentar amenizar aquele sofrimento. Ameniza inicialmente, só que aquilo não fez ela enfrentar o sofrimento e ver que ela consegue lidar com aquilo. E aí ela vai sentindo a necessidade de sempre ficar usando aquela substância, de sempre fazer o uso daquela substância para justamente controlar aquela emoção dela. E aí cada vez mais ela vai precisando de mais, né, de mais álcool e tal. E aí ela pode se tornar um abusador do álcool sem ter por besteira, né? Basicamente porque ela não consegue lidar com aquela emoção forte da ansiedade, que é terrível, tá certo? É terrível mesmo, mas ela aprendendo a lidar com aquilo, ela não precisaria de nada, né? Ela não precisa de nada na realidade, porque é uma coisa que passa, é normal ter ansiedade e coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, assim como os benzodiazepínicos, por exemplo, porque, vamos supor, pessoas que tomam um ansiolítico, quando elas começam a retirar o ansiolítico, elas podem ter sintomas parecidos com ansiedade, né? Parecidos com, às vezes, um ataque de pânico, coisas nesse sentido. E isso, para elas, parece que está voltando, coisas nesse sentido. E isso atrapalha bastante, por isso é muito importante fazer com acompanhamento. E o álcool, mesma coisa. Se a pessoa é um abusador de álcool, é um alcoólatra e tal, e ela parar, de repente, de tomar, ela pode ter os sintomas, né, da abstinência do álcool, e aqueles sintomas da abstinência dele, né, tipo da abstinência da pessoa, gerar mais ansiedade, né, gera muita ansiedade. Aí ela, não sabendo lidar com a ansiedade, porque ela não aprendeu a lidar antes, né, com aquela ansiedade, pode fazer com que ela tome mais, aí ela caia num ciclo e tudo mais, tá certo? Então é uma coisa bem complicada, tá? Bem complicada. Então, basicamente, a pessoa precisa aprender a lidar com a sua ansiedade, aprender a lidar com aquela situação, para que ela não dependa daquela substância para se acalmar. Não acho que dependa daquilo para conseguir lidar com as coisas, certo? Eu acho que é isso que eu posso responder, pelo menos agora, aqui nesse sentido. Se é uma coisa mais específica que você gostaria de saber, me fala, certo? Fala depois, manda depois, ou manda ela no direct para mim.